Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas com Boa Energia, um podcast que resulta da parceria entre a Aliança para a Transição Energética e do Next Big Idea. O meu nome é Miguel Magalhães e hoje vamos ficar a conhecer um pouco melhor um dos principais parceiros da ATE, o Inesctec. E para isso tenho comigo o Everton Alves, investigador do Inesctec, e a Clara Gouveia, investigadora da Inesctec e membro do Conselho de Administração. Sejam bem-vindos, os dois, ao podcast. Eu costumo começar sempre o episódio com uma primeira questão, que é perguntar aos meus convidados se me podem dar um número, um indicador que de certa forma demonstre aquilo que pode ser o seu dia-a-dia para participar na indústria de energia ou na sua organização. Portanto, se me pudessem dar esse número, que número é que partilhavam? E posso começar pela Clara. Obrigada, Miguel. Eu começo por dar um número relativamente à instituição que representamos, é a Inesctec. Portanto, nós somos o maior laboratório associado na área de engenharia a nível nacional, o maior é na área da saúde, o I3S, e que está só a dar mais dois números. Um deles relacionado com o lugar que representamos hoje também no número de patentes submetidas e que representa parte da nossa atividade. Nós ocupamos hoje o terceiro lugar no número de patentes europeias submetidas a nível nacional. E temos um histórico de mais de 700 projetos europeus com 130 coordenações nos diferentes programas quadro a nível europeu. Isto mostra de facto a nossa atividade e o volume da nossa atividade a nível da inovação e da investigação. E Everton, qual seria o teu número? Olá, boa tarde. Bom, no meu caso, deixa eu dar um número mais da área técnica, digamos assim, e é o número 0. Por que o número 0? Eu queria dizer que 0 segundos por dia é o tempo que a maioria de nós, a maioria das pessoas, passa a pensar na eletricidade e no próprio sistema elétrico, ou seja, a gente tem as nossas luzes da casa, os aparelhos, o telemóvel, a gente liga as coisas na tomada e não se dá conta da complexidade ou da infraestrutura gigantesca que tem, que está a equilibrar tanto a produção quanto o consumo por trás desse simples ato que faz parte do nosso dia a dia. Então, eu diria que boa parte do nosso trabalho aqui na investigação e mesmo pessoas do setor elétrico é garantir que esse número 0 permaneça 0, ou seja, que as pessoas realmente não precisem se preocupar com o sistema elétrico e consigam viver as suas vidas da maneira mais natural possível. Então, seria esse o número. Acho que ambos são ótimas introduções para aquilo que vai ser a conversa que vamos ter agora nos próximos minutos. E Clara, queria começar por fazer já uma pergunta diretamente ligada ao Inesctec, que sendo o laboratório de referência, como tinha dito, em várias áreas científicas, como é que se conjuga este lado de ter uma ligação muito grande à parte da academia e uma parte muito próxima também das empresas, na altura de não só identificar problemas, mas também trabalhar em novas soluções? Este desafio está na nossa missão e no nosso core de atividade de todos os dias. É essa a missão do Inesctec, é precisamente poder trazer da academia o lado mais fundamental da ciência e pensar no que é relevante e nas novas soluções que podemos desenvolver, a pensar nos desafios a médio e longo prazo, mas por outro lado ouvir as empresas, perceber quais são os problemas, perceber quais são as expectativas do ponto de vista dos desafios a mais curto prazo e do ponto de vista de negócio e poder ajudá-los a construir este roadmap, no fundo preparar o dia da amanhã, mas também preparar o que pode ser o futuro das várias linhas de produto e desafios que as empresas enfrentam hoje. O Inesctec já tem, obviamente, desde que foi fundada, uma ligação a várias indústrias e trabalhar em inovação em várias indústrias e, obviamente, que o setor energético não foge a esta exceção. O que é que vos levou a trabalhar esta parceria com a Aliança para a Transição Energética e perceber que tipo de projetos é que podiam integrar para trabalhar neste tema tão importante como é a transição? O Inesctec trabalha na área da energia, eu diria quase desde o início do Inesctec, portanto começa nos primeiros anos a construir esse caminho muito ligado aos desafios da indústria sempre e aos desafios regulatórios e aos desafios do setor. E portanto a parceria dentro do que é a Aliança para a Transição Energética é muito natural, portanto estamos a trabalhar com os parceiros com que já trabalhamos há muitos anos. E esta foi uma oportunidade junto ao setor, que de facto
precisa dessa mobilização e, portanto, nós participamos desde a concepção do próprio projeto até hoje de forma muito alargada nos vários work packages e nos vários desafios que a Aliança trouxe, e dou-te alguns exemplos, desde o trabalho mais ligado ao sistema de operação da rede, não é? E as novas ferramentas que são precisas para responder aos desafios de integração da renovável, integração de armazenamento, mas também garantir que o sistema consegue responder em caso de falha com novos sistemas de proteção. Portanto, continuamos a fazer esse trabalho em conjunto com os parceiros, mas agarrando aqui também novas áreas, na área das comunidades de energia, podendo trazer o que era o nosso trabalho de base mais científico para o que são as soluções de gestão das comunidades, gestão de carregamento de veículos elétricos, mas também trazendo outras disciplinas, a fotónica, por exemplo, para o desenvolvimento de novos sensores na área do hidrogênio, ou até na área da computação, poder construir plataformas onde facilitam às empresas integrar novos serviços que podem oferecer às várias empresas do setor. Portanto, aqui eu diria que de forma muito natural podemos trazer as nossas competências e o que era o nosso trabalho com mais maturidade aqui ao serviço das empresas e a tentar construir novos produtos. É interessante porque muitos dos temas que mencionou foram já temas de episódios anteriores e, portanto, é bom ver que pelo menos o Inesctec já teve pelo menos um ou mais projetos em várias dessas áreas. E é verdade, passando agora a palavra, queria começar por explorar um dos projetos que estão a desenvolver no âmbito da agenda, que, pelo que eu tive a oportunidade de ler e estudar um pouco, é uma espécie de sistema nervoso para as redes elétricas. O que é que exatamente isto significa e que tipo de problema é que está a resolver? Essa analogia do sistema nervoso ela é boa porque é basicamente isso. A rede elétrica tradicional, ela tinha, podemos dizer assim, tinha poucos pontos onde era preciso sentir o que estava acontecendo, ou seja, esse nervosismo, como para usar os termos do Miguel, era baixo. Ao mesmo tempo, as interrelações dos diversos elementos também eram limitadas. E tínhamos, por exemplo, grandes centrais que eram previsíveis, a operação do sistema era menos complexa, porém, agora essa produção ela está cada vez mais espalhada por todo lado, não é? Temos aí campos com plantas geradoras, os próprios telhados, offshore. Ela deixou de ser uma geração concentrada em grandes centrais convencionais e ela se espalha ao longo do território, não é? Dos territórios nacionais, regionais. O próprio consumo ele também mudou. Temos aí carros elétricos, não é? Bombas de calor, ligam e desligam de forma muito menos controlada ou até menos previsível. E é por isso mesmo, então, que a gente tem visto aí que cada vez mais tem sensores na rede, tem comunicações, tem inteligência para dentro da rede e não estamos aqui a falar só mais medição, mas estamos a falar de aplicações, não é? Aplicações que também passam a interpretar esses dados e atuar consoante aquilo que é processado. Aqui no nosso trabalho com o PPS-1, na Agenda ATE, a gente tem alguns projetos de proteção, automação e controle. Por exemplo, proteção adaptativa, que monitoriza continuamente o estado da rede em tempo real e ajusta a proteção dessa rede em função daquilo que está acontecendo em tempo real. Se tem mais ou menos energia renovável, se tem a própria condição da carga, as topologias da rede, ou seja, tudo isso mais dinamicamente acontecendo no sistema, exige que a própria proteção também se adapte a essas novas condições. Controle de tensão também para que a tensão da rede fique dentro de limites aceitáveis e não cause problemas ou problemas de segurança mesmo para as pessoas, não é? Para os consumidores. Detecção de eventos anômalos na rede, que tendo essa aplicação possa dar um apoio ao operador da própria rede, em que ele consiga interpretar o que se passa na rede, fazendo um pré-processamento da própria informação, dos alarmes, que são inúmeros quando acontece algum evento na rede, essas situações anômalas, indicando ao operador mais precisamente o que pode ter efetivamente acontecido ou se passado em determinado evento na rede, né? Então, dentro desse projeto, seriam basicamente essas as aplicações avançadas que a gente tem vindo a desenvolver, né?
Gostava só de acrescentar, Miguel, desculpa. Claro. Aqui uma das novidades desse trabalho tem a ver com a perspectiva distribuída, portanto, ao contrário de algum trabalho que nós fazemos mais focado na resposta e no apoio ao operador, no centro de despacho, estas funções estão ao nível da subestação, portanto, elas são automáticas, são distribuídas e o objetivo é que permitam à rede a reagir de forma mais rápida e eficaz e também enviar informação com mais conteúdo para que o operador possa decidir mais rápido e, portanto, neste contexto de integração de renovável, de facto este é um dos grandes desafios, como é que nós conseguimos tornar a resposta mais eficiente, mas também apoiar o operador na decisão que tem que tomar, porque o sistema é muito complexo e, portanto, ele precisa de ferramentas mais efetivas. E aqui há este trabalho, no fundo, de descentralizar e em conjunto depois também com as plataformas tecnológicas que as empresas que trabalham na agenda traz aqui essa possibilidade. Obrigada. E até naquilo que, de certa forma, é algo que já existe, mas que cada vez mais existe de uma forma mais alargada, que é cada vez que há um problema na rede, como os vários que o Everton enumerou, não se ter que mandar abaixo a rede toda para os poder resolver e poder cada vez mais localizar os problemas na área onde acontecem e poder arranjar uma solução para os resolver. Mas só para materializar um bocadinho mais, o que é que seria o funcionamento da tecnologia em si, ou seja, para quem seria um leigo no funcionamento de um sistema energético, o que é que significa ter este sistema nervoso ou em que é que se materializa este sistema nervoso em termos de tecnologias a comunicar umas com as outras? Everton. Sim, na verdade é justamente isso, é ter cada vez mais pontos em que a gente consiga perceber o que se passa no sistema. Isso envolve mais sensores, mais dados, mais comunicações. O próprio avançar da tecnologia da rede, ela por um lado, ela está mais complexa, ou seja, tem muito mais tecnologia envolvida, mas por outro lado, sabendo fazer o uso disso que está disponível com aplicações dedicadas para isso, a gente acaba tendo esse sistema nervoso, mas com, digamos assim, um cérebro que consiga ter como gerir ou ter como operar esse sistema, dando todo é um processamento de dados, basicamente, ou seja, temos dados disponíveis e o que fazer com esses dados. E a seguir tem que ter alguma atuação, não é? Ou algo que permita dar um uso para esses dados que estão agora disponíveis. Seria mais ou menos por aí a ideia do sistema nervoso, digamos assim. Claro, nos exemplos que quer a Clara, quer o Everton deram, há áreas e há situações onde não estão a trabalhar ou não estão a cooperar só com um grupo de atores, ou seja, há operadores, há as empresas, outro tipo de empresas de energia, há obviamente reguladores a determinar o que é que pode ou não ser feito. Quando se está a desenhar uma solução, e usando o caso do setor energético, mas pode haver outros, qual é que costuma ser o desafio de trabalhar com todas estas dimensões e garantir que as soluções e o trabalho que estão a desenvolver respeita mais ou menos as balizas que cada uma delas acaba por estabelecer? Em primeiro lugar, focamos-nos no que é a operação do sistema, do ponto de vista técnico, do ponto de vista do funcionamento do sistema elétrico, e é aí que está a nossa competência. Nós conhecemos bem como o sistema funciona, somos capazes de o modelizar e somos capazes de simular o que pode acontecer quando as coisas correm mal. E esse trabalho, mais do que entrar em competição com as diferentes entidades, é um trabalho de suporte à atividade dessas entidades, ok? Conseguimos apoiar o operador no sentido de ser capaz de perceber o que é que vai acontecer à rede à medida que integramos mais renovável e somos capazes de o fazer desde a rede de distribuição até à rede de transmissão e ao sistema interligado ibérico e europeu, ok? Do ponto de vista do que é o controle de tensão, que tanto se fala depois do apagão, mas também do ponto de vista da estabilidade, do tal balanço entre o que é a produção e a carga, e a partir daí poder dar suporte às ferramentas que os operadores usam todos os dias e portanto, como é que elas têm que ser atualizadas para lidar com estes novos elementos da rede, nas ferramentas de apoio ao planeamento e, portanto, como é que pensamos os investimentos a longo prazo, pensando em fiabilidade, pensando agora também em resiliência, que tanto falamos contra as tempestades e outros eventos extremos, mas pensando naquilo que também é a integração dos novos atores do sistema. E aqui entramos na relação com a regulação, não é? E com o regulador.
como é que nós permitimos que esses atores possam ter uma participação ativa no sistema? Quando falamos da produção, quando falamos do armazenamento de energia, eles têm de facto aqui um papel muito importante no que é a operação do sistema futuro. E aqui, lá está, o nosso posicionamento é sempre deste ponto de vista técnico, apoiar a decisão desde o operador até ao regulador, mesmo até às entidades governamentais, têm que tomar decisões do que vão ser os próximos passos da política energética. Portanto, eu diria que o nosso papel tem sido sempre de isenção e é o que nos marca a nossa atividade nos vários setores em que trabalhamos, não só na energia, e o que nos permite trabalhar de uma forma muito focada no que é, lá está, o conhecimento técnico e também a nossa visão do que é a evolução desse sistema para apoiar as várias entidades. Eu gostava também de dizer que, para além do PPS, realmente esta ideia da sala de controlo avançada que nós com o ATE podemos desenvolver vem suportar também esta atividade, porque conseguimos ligar o que é a nossa capacidade laboratorial de simular a rede, de simular os defeitos e todos estes eventos que podem ocorrer no sistema elétrico e ligá-lo ao que é o ambiente do centro de operação. E a partir daí poder mostrar aos operadores que tipo de ferramentas, que tipo de efeitos e testar aqui um conjunto de novas tecnologias e poder ir mostrando e dando formação, mas também fazendo aqui um conjunto de demonstrações de várias tecnologias no âmbito deste PPS. Era precisamente uma das minhas próximas perguntas, mas antes disso eu por acaso tinha uma curiosidade que era a agenda liderada a agenda da ATE neste caso é recente, ou seja, tem alguns anos a partir do momento em que começou a trabalhar estes temas da transição energética com um conjunto de parceiros. Vocês notaram uma diferença naquilo que foi esta facilidade de juntar estas diferentes partes a partir do momento em que existe uma agenda versus o que existia antes? Diria que até mais do que facilidade em juntar estes parceiros, que na verdade muitos deles já trabalhavam em conjunto, ok? A agenda de facto traz mostra esse setor e mostra que temos uma capacidade de desenvolver produto e serviços nesta área, e a vantagem de Portugal não é só os preços competitivos do mercado de eletricidade, é também um setor que está muito vivo e que precisa de ter essa capacidade de testar estes produtos e serviços. Portanto, acho que aqui a agenda tem aqui um papel muito importante de comunicação e de visibilidade para o que é este setor a nível nacional. É verdade, queria agora ir precisamente falar um pouco deste ambiente digital onde diferentes fatores, condições podem ser testados. Como é que se desenvolve isto? Como é que se pensa nisto e permite, ou desenvolve-se de modo a que seja algo que de facto pode permitir testar todos estes fatores sem se ter de estar a tocar na rede, digamos assim, diretamente? Sim, como a Clara referiu, é um dos projetos que a gente tem participado dentro do ATE. E é precisamente isso, é criar uma sala de controle para que permita o treino dos operadores do sistema, ou seja, das pessoas que vão efetivamente estar no dia a dia da operação do sistema. Então, por exemplo, a ideia de base as situações que podem ocorrer na rede elétrica, mas que devem ser testadas, ou seja, eu não posso, por exemplo, ter falhas no sistema, falhas de linha, disjuntores que abrem quando não devia, isso num sistema real. Então eu preciso ter uma maneira de reproduzir isso de uma maneira fiel, digamos assim, e com os operadores a passarem por essas situações no ambiente de treino, no ambiente controlado, mas para que realmente tenham essa formação e saibam o que fazer quando a coisa efetivamente acontecer na realidade, não é? Então essa solução da sala de controle, ela tenta criar um ambiente que seria o centro da operação real. Temos ali, por exemplo, postos do operador, temos os ecrãs com mapas da rede, a representação da rede, alarmes, coisas acontecerem, e eventos acontecerem nessa rede. E por trás, obviamente, tem um simulador que tem essa capacidade, ou seja, ele é realista, ele corre em tempo real e ele está mesmo a representar digamos assim, uma versão digital da rede.
Quando eu digo em tempo real, é isso mesmo. O simulador ele não corre nem mais rápido e nem mais devagar. Ele corre ao mesmo tempo que a rede estaria acontecendo, a situação estaria acontecendo. É para ver mesmo como é que o operador ele reagiria se ele estivesse naquela condição, se ele estivesse naquela situação. E também, o que torna isso interessante é que a gente tem a capacidade de integrar nesse ambiente de simulação equipamentos reais de proteção, ou seja, temos aqui no laboratório relés de proteção, temos modelos de disjuntores, equipamentos que fazem a medição, que são efetivamente equipamentos que são encontrados no sistema, mas estão integrados aqui nesse ambiente simulado. Então, é um ambiente controlado, mas ao mesmo tempo que permite ter uma situação praticamente real e permite fazer o treino do operador nessas situações. Ou seja, uma espécie de gêmeo digital para a energia, permitindo ter um contexto onde no ambiente digital depois há dados que recolhem e que depois podem aplicar para quando são necessários resolver problemas. Sim, no mundo real, digamos assim. Eu gosto de usar a analogia do treino dos pilotos, ou seja, um simulador de voo, por exemplo. Quanto mais horas o candidato a piloto tem de treino naquele simulador, mais seguro teremos um piloto na vida real, não é? Mas o ambiente de trabalho seria algo parecido com estarem diante de um ecrã a ver o que acontece se fizerem determinada ação e o sistema, ou a plataforma, ou o simulador devolve uma resposta com base no que aconteceria se isso acontecesse. Sim, é como se fosse mesmo o tal do gêmeo digital, ou seja, temos uma representação realista, com parâmetros realistas do que seria a rede e o sistema elétrico, temos os casos simulados, que são mesmo os eventos que poderíamos ter de blackouts, apagões ou curtos-circuitos na rede, que estão mesmo efetivamente representados nesse sistema simulado. Então, e com os equipamentos que temos no laboratório, temos o simulador em tempo real, temos os equipamentos integrados ao setup de simulação e temos, aqui estamos a falar do sistema que gere que faz a gestão de todo o sistema, que é o SCADA. Temos efetivamente aqui uma representação do SCADA a correr também nesse simulador, ou seja, é para proporcionar mesmo que a operadora, a entrar nessa sala de controle, nesse seu treinamento, consiga estar mesmo como se estivesse no centro da operação, no centro de despacho do sistema. Se tivessem de destacar até agora, com base no estado de desenvolvimento desse ambiente digital, qual é que foi, se calhar, a simulação mais interessante que já aconteceu, que se calhar não teria sido possível antes e agora com este simulador é possível testar de certa forma? Eu acho que a grande característica disto é de facto a capacidade de simulação em tempo real, ou seja, nós conseguimos representar uma rede desde a distribuição à transmissão, criar os sinais elétricos da rede e por outro lado simular também a camada de comunicação que vai até ao centro de comando. Até mais do que criar o mesmo ambiente de operação, porque isso não conseguimos, não temos o mesmo sistema que os operadores usam, não é? Temos um sistema equivalente, criamos condições semelhantes, mas que trazem novos equipamentos, não é? Trazem as PMUs, que também se tanto fala após o apagão, não é? Que são aqueles medidores com capacidade de medir a fase e o ângulo com maior precisão e perceber se o sistema está estável ou não. Podemos trazer todos esses novos equipamentos, podemos trazer estas novas arquiteturas, incluir novas funcionalidades e mostrar de facto qual é o benefício destas tecnologias para o operador e fazê-lo de uma forma muito, muito realista com base nestes simuladores em tempo real. Portanto, trazemos mesmo o laboratório que está na cave até ao centro, esta sala de comando no primeiro piso, com simulando as várias camadas que estamos no sistema real. Só ia acrescentar também que, por exemplo, aqui esse ambiente, essa sala de treino também nos permite criar situações que poderiam vir a ocorrer, mas que também são extremas, digamos assim, quando duas ou mais coisas ocorrem mal no sistema ao mesmo tempo. Qualquer falha isoladamente, ela tem uma resposta mais ou menos conhecida, até mesmo nos manuais, na literatura. Agora, o problema é quando a rede não avisa que vai ter mais problemas ao mesmo tempo a ocorrerem. E isso aqui a gente tem condições de criar situações desse tipo e ver tanto o que acontece com a rede numa situação dessas e como é que o operador deveria agir numa situação dessas. Ou seja, podemos aqui fazer combinações de casos
Ou seja, temos aqui realmente uma capacidade alargada para fazer um treino muito completo e preparar melhor os operadores, né? Parece muito bem. Estamos a chegar aqui à fase final da nossa conversa e é a fase em que eu introduzo um segmento a que chamamos Deadlines, em que a ideia é desafiar-vos a fazer algumas previsões sobre o que é que pode ser o futuro do setor energético ou o futuro das vossas organizações no setor energético, pode ser uma delas. E a ideia é ser perguntas breves, que se calhar não têm respostas tão breves quanto isso. E a primeira questão que eu tinha era precisamente para a Clara. Clara, o setor de energia está a evoluir rapidamente, o setor de inovação, de uma forma geral, há coisas a mudar a uma rapidez maior do que em alturas anteriores. Se tivesse que olhar para qual é que é o papel de um laboratório como o Inesctec daqui a 20 anos, como é que vê esse futuro? Eu acho que o papel de um laboratório como o Inesc na área da energia é tão importante hoje como daqui a 20 anos, porque a evolução do sistema tem sido tal que só com o apoio e com uma cooperação muito próxima entre os operadores, o regulador e as empresas e entidades como a Inesc, que lá está com esta capacidade de olhar os problemas, de simulá-los, de testá-los, de testar as novas tecnologias, é que nós vamos conseguir responder tão rápido quanto os desafios que nos são colocados, não é? Falamos de data centers, falamos de integração de renováveis, falamos de um sistema cada vez mais complexo e interligado. Portanto, a única forma de nós garantirmos que o sistema vai evoluindo e que se mantém seguro e resiliente, etc., é se de facto existir esta colaboração. E esta colaboração faz-se de muitas formas, faz-se abrindo mais informação, disponibilizando mais informação aos diferentes atores do sistema e incluindo aqui as entidades de investigação e desenvolvimento, faz também promovendo projetos de colaboração entre as várias entidades e dou um exemplo. Portanto, era muito importante nós conseguirmos, à semelhança do que fazemos, por exemplo, nos projetos europeus, conseguir envolver de forma muito facilitada os operadores de rede em projetos de inovação e poder com eles também desenvolver estas soluções, e o financiamento nacional aqui tem sido algo um entrave no fundo a este envolvimento, mas diria que daqui a 20 anos vejo-nos a continuar a desenvolver um sistema sustentável e descarbonizado, e com certeza com tecnologias que eu hoje não consigo ainda imaginar. Everton, há pouco a Clara falou-te como um desafio ou um fenómeno, como foi o caso do apagão, trouxe uma nova atenção para aquilo que são as redes elétricas e os desafios que se enfrentam na sua gestão. Se tivesses que olhar daqui a 20 anos, o que é um problema que ainda não está nas notícias, no que diz respeito à transição energética, que nos próximos anos tu consideras que vão começar a fazer parte da discussão do nosso dia-a-dia? Diria que sim, complementando, o sistema está a evoluir e ele está cada vez mais complexo, a operação desse sistema ele é cada vez mais complexa, mais difícil, e isso está num ritmo, uma altíssima velocidade, e os fenômenos eles acontecem, eles não estão a olhar para isso, ou seja, a gente está a incluir cada vez mais renováveis, mais recursos distribuídos e os próprios softwares, cada vez mais camadas de softwares, automação, o sistema está cada vez mais sofisticado. E agora, ser sofisticado não é o mesmo que ser fácil de operar, pronto, é isso que eu gostava de dizer. Essa complexidade, ela cresce muito rápido, ela está a evoluir nesse espaço muito, muito rápido, só que as pessoas elas precisam também conseguir acompanhar isso, ou seja, essa capacidade dos operadores em gerir a rede, ela precisa também ter condições de acompanhar isso, porque a rede quando falha, ela não afeta pessoas, ela afeta hospitais, ela afeta a indústria, ela afeta o país, o sistema como um todo. E a gente precisa estar preparado para isso, tanto do lado dos eventos, que estão aí a acontecer cada vez mais, com mais frequência na rede, mas com essa complexidade da própria rede, com a tecnologia que está avançando nesse sentido. Eu diria que o que a gente tem feito aqui, esse trabalho que a gente tem realizado por exemplo, com a sala de treinamento dos operadores, vai justamente nesse sentido, ou seja, a gente está tentando criar condições para que quem vai depois trabalhar com essa nova realidade do sistema, com essa complexidade que está aí posta,
possa ter condições de responder da melhor maneira possível. E o resultado disso é que nosso dia a dia consiga seguir do jeito mais normal possível e blackouts ou apagões não passem a se tornar cada vez mais uma possibilidade ou uma constante, digamos assim. Uma pergunta final para ambos. Se tivessem que tomar agora uma decisão para acelerar qualquer um dos vossos projetos, que decisão é que tomavam? Clara, comece por si. É melhor começar pelo Everton. Ok, Everton. Okay. Que decisão é que não querendo ser repetitivo, mas eu acho que realmente criar essas condições para que um operador de rede venha a confiar nas ferramentas que a gente está aqui a proporcionar para ele era muito importante. Ou seja, não basta ter um algoritmo que funcione muito bem ou que tenhamos aqui em testes ou coisas mais localizadas no laboratório. Não, é preciso que quem vai depois estar aí a operar o sistema no dia a dia tenha confiança naquilo que a gente está aqui a tentar propor, não é? Porque isso é o que mais importa, termos pessoas preparadas na gestão do sistema elétrico. Então, eu diria que seria mesmo isso, ter condições para criar essa confiança mútua entre aqui o laboratório e a parte da operação do sistema em si. Claro. Complementando então aqui o Everton, eu acho que por um lado precisamos aqui de alguma maturidade no trabalho que estamos a desenvolver e realmente, para além desta base que já construímos, poder vir a integrar um conjunto de outras funcionalidades, lá está, para mostrar quais são as ferramentas que precisamos no futuro e nos próximos 10 anos para resolver os problemas da rede, porque acho que é aí que a nossa sala tem essa vantagem, mas eventualmente também abrir um bocadinho ao que pode ser à restante comunidade científica e às empresas, para trazerem outras funcionalidades, para trazerem as suas ferramentas, para nós podermos mostrar aqui neste ambiente que criamos. Acho que esta seria a decisão que permitiria acelerar estes resultados. Agradeço a ambos a vossa disponibilidade e por terem estado neste episódio. Agradeço também a quem nos esteve a ouvir. Não se esqueçam de subscrever o podcast e de deixar os vossos comentários nas plataformas onde estiveram a ouvir. Se querem saber mais sobre o trabalho da ATE, podem ir a aate.pt. E se quiserem acompanhar as melhores histórias de inovação todas as semanas, podem subscrever a newsletter do The Next Big Idea em thenextbigidea.pt. Fiquem bem e até à próxima.